Tá, gente. Na aula de hoje a gente vai discutir um pouco como é que a gente pode usar a transformada de Fourier de tempo discreto para representar sinais periódicos, que normalmente não deveriam aceitar uma transformada. Ok? Primeiro, para a gente poder discutir isso, a gente tem que discutir quais são as condições que um sinal tem que atender para que ele tenha uma transformada de Fourier de tempo discreto. A condição para a existência da transformada de Fourier de tempo discreto é a condição de que o somatório ali para a gente que define a transformada seja convergente. Para que esse somatório aqui ele converja para uma função, a gente precisa que ou o sinal ele seja absolutamente somável, certo? Que é o somatório lá do módulo do sinal para todos os instantes de tempo tem que ser menor do que infinito, ou a gente precisa que o sinal seja quadraticamente somável, ou a gente falar lá que a energia do sinal tem que ser limitada, ou o sinal tem que ser um sinal de energia. Se qualquer uma dessas duas condições for atingida, então o sinal vai possuir, de tempo discreto, uma transformada de Fourier. Uma coisa que a gente pode notar aqui é que qualquer uma dessas duas condições implica que, eventualmente, tanto por tempo futuro quanto por tempo passado, certo? Quando o n vai ficando muito para frente, perto do infinito, ou para perto do menos infinito, o sinal tem que convergir para zero em módulo, certo? De modo que ele não vai interferir mais nos valores do somatório. Ok? Em qualquer uma das duas condições. E a gente vê que isso nunca vai acontecer com um sinal periódico, certo? De modo que, como o sinal sempre repete, ele sempre vai ter alguma coisa somando no somatório e esse somatório nunca vai convergir. Mas uma ideia que a gente pode fazer é a mesma ideia que a gente fez lá para os sinais de tempo contínuo, que é o que? A gente fazer uso do impulso na frequência para a gente poder ter uma representação um pouco mais geral, certo? Generalizar um pouco a transformada. Dessa forma, vamos considerar aqui um sinal que tem uma transformada de Fourier de tempo discreto, dado por um impulso, ok? Então, normalmente, a gente vai falar que o sinal ia ser 2π impulso de ômega menos ômega zero, que é um impulso em ômega zero. Só que lembra lá o que a gente discutiu na última aula, que a transformada de Fourier de tempo discreto, ela é periódica, com o período 2π. Então esse sinal ele sempre vai repetir, que a gente vai colocar um kn de menos infinito até infinito, menos 2πk. Então a gente vai ter lá um sinal na frequência que é o que? Ele é um impulso em ômega zero, e aí ele repete em ômega zero mais 2π, opa, ômega zero mais 4π, também repete negativo, ômega zero menos 2π, e por aí vai, certo? Se a gente tem um sinal que é dessa forma aqui, ó, vamos tentar descobrir o que esse sinal é aqui no tempo discreto, certo? Então vamos usar a transformada inversa de Fourier nesse sinal, na frequência, para a gente ver o que ele é. Então a transformada inversa, a gente lembra lá, ela é o que? Ela era 1 sobre 2π, a integral em 2π, aí no caso a gente vai escolher um intervalo que está indo de menos π até π, que ele vai cobrir só esse impulso aqui. Então, de menos π até π, do impulso 2π vezes o impulso, ômega menos ômega zero, é elevado a j ômega n de ômega, certo? Pelas propriedades que a gente tem do impulso, a gente sabe que impulso vezes e elevado a j ômega n, a gente pode escrever como impulso que multiplica e elevado a j ômega zero n. O e elevado a j ômega zero n não depende da integral, então a gente pode levar ele para o lado de fora, de forma que a gente vai ter, também considerando que o 2π corta com 1 sobre 2π, então fica e elevado a j ômega zero n, integral de menos π até π, de impulso de ômega menos ômega zero de ômega. A gente sabe que essa integral aqui dá 1, então esse sinal vai ser e elevado a j ômega zero n.
Então a gente viu que se a gente tem um impulso na frequência, ômega zero, certo? E repetindo de 2π em 2π, porque é tempo discreto, ok? A gente viu que no tempo discreto a gente vai ter uma exponencial complexa na frequência ômega zero, certo? Então, se a gente tem um sinal que ele é dado lá pela série de Fourier, certo? Se a gente tem um sinal periódico que ele é dado pela série de Fourier, então aquele lá, o somatório dentro do período AK é elevado a JK 2π sobre N. Nzinho, certo? A transformada de Fourier desse sinal, que está dado aqui pela série de Fourier, que é a série de Fourier, certo? A transformada desse sinal vai ser dada por um somatório, que é agora no caso vai de menos infinito até infinito, de 2π AK impulso de ômega menos 2π sobre Nzão vezes K, onde a gente está considerando aqui que o AK ele é periódico com período N, certo? E aí com isso a gente vai ter aqui a transformada de Fourier de tempo discreto. Então com isso a gente vê que qualquer sinal periódico, como ele admite uma série de Fourier, a gente vai poder escrever ele usando a transformada, certo? Ele vai admitir então uma transformada de Fourier de tempo discreto que vai ser escrita a partir de impulsos, ok? Lembrando que aqui, ó, ela vai, em vez dela ir só dentro do período, ela vai de menos infinito até infinito, porque ela vai ser periódica, e aí aqui, como o AK é periódico, vai repetir, certo? Então vamos ver um exemplo aqui, só para ficar um pouco menos abstrato. Se a gente considerar que a gente tem lá o sinal que é um cosseno, a gente vai ter o quê? Usando a fórmula de Euler aqui, só para ficar mais fácil. Isso aqui é meio de E elevado a J, o argumento do cosseno, 2π sobre 5 N, mais meio é elevado a menos J, o argumento do cosseno, 2π sobre 5 N. Como a gente acabou de ver lá, isso aqui, na frequência, se a gente considera só com a frequência indo de menos π até π, certo? Só um período da frequência, a gente ia poder escrever isso aqui como x de E elevado a J ômega, sendo π, opa, escrevi errado aqui, desculpa, gente. Como sendo π vezes um impulso ômega menos a frequência, né? 2π sobre 5, que é a frequência que está cosseno e as exponenciais complexas, mais π impulso ômega mais 2π sobre 5, ok? Que é um impulso em menos 2π sobre 5 e um impulso em mais 2π sobre 5, certo? Se a gente quiser escrever para todo ômega, né? Então a gente vai escrever x de E elevado a J ômega como aqui um somatório, né? L indo de menos infinito até infinito de π impulso ômega menos 2π sobre 5, repetindo a cada 2π, e um outro impulso multiplicado por π também, ômega mais 2π sobre 5, repetindo a cada 2π. Certo? Então, a gente vê que o cosseno, mesmo sendo um sinal periódico, a gente consegue chegar numa expressão para transformar de Fourier de tempo discreto dele. E por hoje é isso.